Uma vasta extensão repleta de ossos secos e esbranquiçados pelo sol jazia em completo silêncio, sem sequer um sopro de vento. Então, do nada, um som surge. Os ossos começam a se mover, encaixando-se uns nos outros, enquanto carne e pele os cobrem. Em questão de instantes, um exército inteiro se ergue, vivo e respirando. Pode parecer uma cena de um filme de terror ou ficção científica, não é? No entanto, essa é uma visão profunda da Bíblia com milhares de anos de história e, surpreendentemente, tem um significado muito relevante para a sua vida hoje. Ezequiel estava em uma situação desesperadora. Imagine isso. Ele era um profeta, mas estava longe de sua terra, vivendo no exílio em um país estrangeiro. Seu povo, os israelitas, havia sido derrotado e capturado, levado para a Babilônia. Tudo o que lhes era familiar e precioso ficou para trás. Era como se toda a sua existência tivesse desmoronado. Famílias separadas, o templo sagrado em ruínas, a terra amada ocupada por estranhos. Imagine o desespero, a dor profunda. Muitos acreditavam que era o fim. Pensavam: Deus nos abandonou. Não há mais esperança. Nesse cenário de total destruição, Deus decidiu agir. Ele tinha uma mensagem crucial a transmitir, e Ezequiel foi escolhido para ser a sua voz. Essa mensagem não seria entregue apenas por palavras. Deus queria usar uma visão tão vívida e impactante que jamais seria esquecida. E assim começa a nossa história. Em um dia aparentemente comum, sem qualquer aviso do extraordinário, Ezequiel sente de repente o toque do Senhor. Você já teve um momento assim? Aquela sensação de que Deus está prestes a revelar algo grandioso, algo transformador? O profeta é levado pelo Espírito e, num instante, encontra-se em um lugar que lembra seus piores pesadelos. Ele está diante de um vale imenso, mas sem vida, sem vegetação. Em vez disso, é um vale de morte, um mar de ossos, incontáveis, secos, esbranquiçados pelo sol, espalhados como se fossem restos de uma antiga batalha. O silêncio é avassalador. Não há canto de pássaros, nem zumbido de insetos. Apenas o vento sussurra entre os ossos espalhados. Um arrepio pode ter percorrido Ezequiel enquanto ele observava. O que tudo aquilo significava? Por que Deus o havia levado a um lugar tão desolado? Ele ainda não tinha as respostas, mas estava prestes a testemunhar um dos milagres mais extraordinários das Escrituras. Aquele vale não era apenas uma cena macabra. Ele simbolizava a condição espiritual do povo de Israel, espiritualmente morto, sem esperança, aparentemente esquecido. No entanto, Deus estava prestes a demonstrar que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Ele pode restaurar a vida. E o mais impressionante? Essa história não se limita ao passado. Ela se conecta conosco hoje. Quantas vezes nos sentimos tão vazios e desamparados quanto aqueles ossos, como se todas as soluções tivessem nos escapado? Mas observe bem o que Deus está prestes a fazer nesse vale, porque o que Ele realizou ali, Ele pode fazer na sua vida também. Você está pronto para testemunhar o impossível acontecer? Lá está Ezequiel, no meio daquele vale assustador, cercado por desolação. O silêncio opressor é quebrado apenas pelo som inquietante do vento entre os ossos. Seu coração acelera, sua mente tenta compreender o que está diante de seus olhos. Nesse momento de espanto e temor, Deus lhe faz uma pergunta profunda. Filho do homem, estes ossos podem voltar a viver? Pense no peso dessa questão. Parece desafiar não apenas a lógica, mas as próprias leis da natureza. Ossos secos, expostos há muito tempo aos elementos, voltando à vida. É algo totalmente impossível, não é? Mas Ezequiel não era um simples espectador. Ele já havia visto o poder de Deus em ação antes e sabia que quando Deus age, os limites entre o possível e o impossível simplesmente desaparecem.
Em vez de descartar rapidamente a possibilidade com um não definitivo, Ezequiel responde com uma sabedoria notável. Ó Senhor Deus, só Tu o sabes. É como se ele estivesse reconhecendo: Senhor, com base nas capacidades humanas, eu diria que não há chance. Mas Tu não estás limitado pelas nossas fraquezas. Se estás fazendo essa pergunta, é porque tens um plano. Então, o que pretendes fazer? A resposta de Ezequiel nos ensina uma lição profunda. Quantas vezes enfrentamos situações na vida e rapidamente concluímos que não há saída? Um casamento que parece irreparável, um sonho adormecido há anos, uma doença que os médicos consideram incurável, uma crise financeira que parece impossível de superar. Esses são os nossos próprios vales de ossos secos. E, nessas circunstâncias, Deus entra em cena e faz a mesma pergunta. Isto pode reviver? Nossa reação inicial pode ser de ceticismo ou até de frustração. Do que estás falando, Deus? Não vês que é impossível? Mas e se, como Ezequiel, nossa resposta fosse: só Tu sabes? A pergunta de Deus não trata apenas de ressuscitar ossos secos num vale esquecido. Trata-se de reacender a esperança. Ela nos desafia a crer que Deus pode realizar o impensável. Convida-nos a olhar além das nossas limitações e enxergar as possibilidades dentro da intervenção divina. Pense nas áreas da sua vida que parecem sem vida. Aquele relacionamento que você parou de tentar restaurar. Aquele sonho que você arquivou como inatingível. Aquele problema que todos dizem ser insolúvel. E se Deus estiver perguntando agora, isto pode reviver? A pergunta feita a Ezequiel é um chamado poderoso, um lembrete de que nada está fora do alcance do poder restaurador de Deus. Ela nos convida a expandir nossa fé, a confiar no impossível, porque no fim, a resposta para essa questão não depende da situação ou das probabilidades, nem mesmo da nossa crença. Depende exclusivamente do poder e da vontade de Deus. Como você responderia se Deus lhe fizesse essa pergunta hoje? Você teria a humildade e a percepção de Ezequiel para dizer, só Tu sabes? Ou rejeitaria rapidamente a possibilidade de um milagre? Lembre-se, para Deus, o impossível é apenas o ponto de partida. Ele deseja manifestar seu poder exatamente nas áreas mais desesperadoras da sua vida. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos ao potencial dos milagres. Prepare-se para a parte mais surpreendente da história. Deus, o Criador de tudo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que para qualquer espectador pareceria completamente absurda. Profetiza sobre estes ossos, fala com eles. Imagine a cena, Ezequiel sozinho em um vale desolado, cercado por incontáveis ossos secos e empoeirados, e ele recebe a ordem de falar com eles. Se alguém estivesse assistindo, certamente pensaria que o profeta tinha enlouquecido. Falar com ossos? Que ideia absurda! Mas Ezequiel não hesita, não discute e nem tenta argumentar com Deus sobre a estranheza da tarefa. Ele simplesmente obedece. Começa a declarar as palavras que Deus lhe dá. Ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Visualize esse momento. Ezequiel, sozinho, sua voz ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que, para qualquer observador, parecia totalmente incapaz de ouvir ou responder. Deve ter sido um instante surreal, até mesmo para um profeta acostumado ao sobrenatural. Aqui está uma lição poderosa para nós. Às vezes, Deus nos pede para tomar atitudes que parecem irracionais para o mundo. Falar de esperança quando estamos cercados pelo desespero, crer na cura quando os especialistas dizem que não há solução, confiar na renovação quando todos ao redor dizem que é tarde demais. Mas são exatamente nesses momentos, quando seguimos as instruções de Deus sem precisar entender tudo, que os milagres acontecem.
Isso ocorre porque a palavra de Deus, quando proclamada com obediência e fé, tem o poder de restaurar até aquilo que parece definitivamente perdido. E o que acontece a seguir é verdadeiramente surpreendente. Os ossos respondem. De repente há um barulho, um som de chocalhar que provavelmente assustou Ezequiel. Os ossos começam a se mover, encaixando-se uns nos outros. É como assistir a um filme de terror ao contrário. Ossos da coxa se ligam a ossos da coxa, costelas se encaixam nos seus devidos lugares, crânios se fixam às colunas vertebrais. Essa cena destaca uma verdade profunda sobre o poder da palavra de Deus, quando declarada com obediência. Não importa quão sem vida, seco ou desesperador algo pareça, a palavra de Deus tem a capacidade de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida que parecem tão desoladas quanto esses ossos. Talvez seja um relacionamento que parece irreparável, ou um sonho que você enterrou tão profundamente que quase esqueceu que existia. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira que parece impossível de superar, ou uma luta contra um vício que já tentou vencer inúmeras vezes sem sucesso. E se Deus estivesse chamando você para declarar suas palavras de vida sobre essas situações, mesmo quando isso parece absurdo, mesmo quando não há nenhum sinal visível de mudança? É fácil desanimar diante dos nossos próprios vales de ossos secos. A tentação de ceder ao desespero e à resignação é real. No entanto, a história de Ezequiel nos encoraja, mostrando que, com Deus, nenhuma condição é tão grave que não possa ser restaurada. De fato, falar com ossos secos pode parecer insano, mas não é esse o padrão que vemos ao longo da Bíblia. Noé constrói uma arca em terra seca, Moisés divide o Mar Vermelho com um cajado, Josué marcha ao redor de Jericó e Gideão reduz seu exército na véspera da batalha. Em cada um desses casos, seguir uma ordem aparentemente sem sentido abriu caminho para um milagre extraordinário. O mesmo potencial existe em nossas vidas hoje. E se começássemos a profetizar sobre os vales desolados da nossa vida, declarando as promessas de Deus sobre situações que parecem sem esperança, falando vida onde há morte e proclamando vitória em meio à derrota aparente? Lembre-se, a palavra de Deus, quando pronunciada com fé e obediência, tem o poder extraordinário de transformar até as situações mais assustadoras. Nunca subestime o impacto de afirmar em voz alta o que Deus declarou, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer o contrário. Quem sabe? Talvez, como Ezequiel, você logo ouça um movimento, um ruído em sua vida. O som do que estava morto voltando à vida. O som dos desafios intransponíveis sendo moldados pelo poder de Deus. A transformação no Vale dos Ossos Secos não foi instantânea. Foi um processo gradual, revelando muito sobre a maneira como Deus geralmente opera em nossas vidas. Vamos analisar mais de perto essa progressão impressionante. No início, os ossos se juntaram. Um estrondo ecoou pelo vale enquanto inúmeros ossos se moviam, colidiam e se encaixavam. Parecia um imenso quebra-cabeça se formando. Ossos da coxa se conectando aos quadris, colunas se alinhando, costelas se fixando. Uma visão ao mesmo tempo assustadora e impressionante. Em seguida, tendões e músculos começaram a surgir. Camadas de carne cobriram os esqueletos recém-formados. Era como assistir a uma demonstração acelerada de anatomia ao vivo. Onde antes havia apenas ossos secos e esbranquiçados, agora surgia forma e estrutura, um prenúncio de movimento. Por fim, a pele envolveu tudo. O que antes era uma visão macabra de músculos expostos se transformou em corpos completos. Milhares deles espalhados pelo chão do vale, como se estivessem apenas adormecidos.
Esta lição destaca um aspecto fundamental de como Deus geralmente trabalha em nossas vidas. Raramente testemunhamos uma mudança repentina ou uma transformação milagrosa que ocorre instantaneamente. Na maioria das vezes, trata-se de um processo gradual, passo a passo, camada por camada, em que Deus reconstrói, restaura e revitaliza. Pense nisso no contexto do nosso crescimento espiritual. Voltar-se para Deus geralmente não resulta em uma mudança imediata e completa. Pelo contrário, trata-se de uma jornada. No início, os fundamentos da nossa fé começam a se formar como ossos sendo unidos. Passamos a compreender os princípios essenciais do Evangelho, estabelecendo práticas como a oração e o estudo das Escrituras. Em seguida, nossa fé ganha força e flexibilidade, como músculos e tendões. Começamos a aplicar o que aprendemos em diferentes áreas da vida. Nossas convicções são testadas e, por meio desses desafios, tornam-se mais firmes. Por fim, nossa identidade transformada em Cristo se torna visível, como a pele sobre um corpo. Nossa personalidade muda, nossos relacionamentos melhoram e nossa influência se expande. No entanto, mesmo após essa transformação notável, um componente essencial ainda falta: o sopro da vida. Isso nos lembra que, independentemente dos nossos esforços ou crescimento, a essência da vida só pode vir de Deus. Somos incapazes de criá-la por conta própria. Esse processo de transformação lenta nos ensina paciência e perseverança. Em alguns momentos, podemos nos sentir impacientes com nosso próprio progresso ou com o dos outros, desejando resultados rápidos. No entanto, Deus frequentemente escolhe agir de forma gradual, ao longo do tempo. Isso nos dá a esperança. Talvez você esteja no início da sua caminhada espiritual, sentindo-se tão isolado e sem propósito quanto ossos espalhados. Ou talvez já tenha avançado um pouco, começando a perceber uma estrutura, mas ainda sem enxergar tudo o que Deus pretende realizar. Não importa onde você esteja, tenha certeza de que a obra de Deus em você ainda não terminou. Ele continua a moldá-lo e transformá-lo. Essa narrativa também traz conforto àqueles que oram por entes queridos. Talvez um filho que se afastou da fé, um cônjuge que não crê ou um amigo lutando contra um vício. Mesmo que mudanças externas não sejam visíveis, Deus pode estar trabalhando silenciosamente, juntando as peças e preparando o cenário para uma transformação mais evidente. A mensagem é clara. Não desanime no meio do processo. Não julgue a obra de Deus antes que ela esteja completa. Continue confiando, continue obedecendo e continue declarando as promessas de Deus sobre sua vida, porque o Deus que pode levantar um exército a partir de um vale de ossos secos, certamente é capaz de completar a grande obra que começou em você e naqueles por quem você ora. Agora chegamos ao clímax da história, o momento mais emocionante e poderoso. Ezequiel testemunha uma cena impressionante. Milhares de corpos totalmente formados, anatomicamente completos, espalhados pelo vale. No entanto, há um grande problema. Eles não têm vida. Não há fôlego nem batimentos cardíacos. Então, Deus dá a Ezequiel uma nova e surpreendente ordem. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Mais uma vez, Ezequiel obedece sem hesitação. Ele clama ao Espírito, o próprio sopro da vida. Enquanto observa, algo milagroso acontece. O sopro da vida preenche aqueles corpos sem vida. Onde antes havia apenas silêncio, agora há o som de milhares respirando, movendo-se e se levantando. Em instantes, um imenso exército está de pé. Onde antes havia morte e desolação, agora há vigor, movimento e energia. O vale ressoa com passos, vozes e o pulsar intenso da vida.
Este evento memorável transmite uma verdade profunda e essencial. Ter a estrutura correta ou a aparência certa, com todos os componentes no lugar, não é suficiente. Sem o sopro de Deus, sem o seu Espírito para nos animar, permanecemos tão sem vida quanto aqueles corpos, congregações sem poder, crentes ineficazes. Reflita sobre como isso se relaciona com a nossa vida espiritual. Quantas vezes nos concentramos em manter as práticas externas corretas? Podemos frequentar a igreja regularmente, nos envolver com as Escrituras e participar do ministério. No entanto, sem a presença do Espírito de Deus dentro de nós, essas atividades se assemelham àqueles corpos no vale, bem estruturados, mas sem vida verdadeira. Isso nos lembra de nossa total dependência de Deus. Não importa nossos esforços ou quão perfeita seja nossa aparência exterior, a verdadeira vida só pode emanar de Deus. É o seu Espírito que nos dá vida, nos fortalece e nos torna eficazes para o seu reino. Esse princípio também é essencial para compreendermos o avivamento, tanto pessoal quanto coletivamente. Às vezes, nossas igrejas, nossos ministérios e até mesmo nossas vidas pessoais podem se sentir como aquele vale antes que o sopro da vida passasse por ele. Todos os elementos podem estar no lugar certo, mas ainda faltam poder e vitalidade. O que precisamos não são mais programas, mais atividades ou mais esforço humano. Precisamos do sopro revigorante do Espírito de Deus. É importante notar que Deus envolve ativamente Ezequiel nesse processo transformador. Embora ele pudesse ter infundido vida diretamente naqueles corpos, escolheu trabalhar através de seu servo. Isso destaca que, embora a vida venha exclusivamente de Deus, ele frequentemente usa seres humanos como instrumentos de sua força vivificadora. Essa compreensão afeta significativamente nossa abordagem à oração e ao ministério. Quando oramos por avivamento, intercedemos pelos perdidos ou ministramos aos que estão quebrantados, estamos essencialmente imitando Ezequiel, clamando ao Espírito de Deus para trazer vida. Considere os aspectos da sua vida que parecem estagnados ou improdutivos. Talvez seja o seu casamento, sua carreira, seu papel na igreja ou sua caminhada espiritual. Você tem sido diligente, tentando fazer tudo corretamente, mas ainda sente que algo está faltando. Talvez o que seja necessário não seja mais esforço, mas uma maior infusão do Espírito de Deus. Imagine se começássemos a orar como Ezequiel. Vem, Espírito Santo, e sopra vida nesta situação. Traz vida onde há morte, força onde há fraqueza, esperança onde há desespero. Esse tipo de oração é uma que Deus responde com alegria. Lembre-se, o mesmo Deus que revitalizou o vale de ossos secos está pronto para soprar nova vida em você hoje. Ele deseja reacender sua paixão, restaurar sua esperança e renovar seu ministério. Ele apenas pede que permaneçamos abertos, disponíveis e sinceramente desejosos de sua presença vivificadora. Que possamos, como Ezequiel, não apenas receber o sopro da vida de Deus, mas também proclamá-lo sobre os outros, testemunhando o poder transformador de Deus em nosso tempo. Após o evento extraordinário da ressurreição dos ossos secos, Deus garante que Ezequiel compreenda totalmente as profundas implicações dessa visão impressionante. Ele explica o significado da visão, transmitindo uma mensagem profunda que ressoa não apenas com os antigos israelitas, mas também conosco hoje. Filho do homem, declara Deus a Ezequiel, esses ossos representam toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessas palavras sobre o profeta. Aqueles ossos desolados, aparentemente sem esperança, simbolizavam o povo escolhido de Deus. A narrativa se aprofunda à medida que Deus explica. De fato, eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança se foi.
estamos completamente separados. Essa declaração revela o intenso desespero emocional e espiritual sentido pelos israelitas naquela época, exilados de sua terra natal, com seu templo em ruínas, sentindo-se abandonados por Deus. Estavam sem esperança, como ossos sem vida, desprovidos de um futuro ou de um propósito. Você já se sentiu assim? Talvez esteja passando por um momento em que tudo parece dar errado. Seus sonhos foram destruídos, seus relacionamentos estão desmoronando, sua fé está vacilante. Você se sente como aqueles antigos israelitas, seco, desesperado, completamente isolado. No entanto, a mensagem de Deus não apenas reconhece esse desespero. Ele proclama: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as suas sepulturas e os farei sair delas, ó meu povo, e os trarei de volta à terra de Israel. Que promessa poderosa! Deus não apenas reconhece a condição difícil de seu povo, mas também garante uma restauração completa. Ele promete tirá-los das sepulturas, não apenas físicas, mas também emocionais e espirituais, e restaurá-los à sua terra. Para os israelitas, isso significava um retorno do exílio e uma renovação nacional. Para nós hoje, representa o compromisso de Deus em nos resgatar das profundezas do desespero, em soprar nova vida dentro de nós quando nos sentimos completamente sem vida por dentro. Deus declara ainda: porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e os colocarei de volta na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri a minha palavra, diz o Senhor. No centro dessa promessa não está apenas uma restauração física, mas uma renovação profunda e interna. Deus deseja colocar seu espírito dentro do seu povo, simbolizando uma conexão íntima e duradoura com o divino, que transcende qualquer circunstância externa. Para os cristãos, isso se relaciona diretamente com a obra de Jesus Cristo e a habitação do Espírito Santo. Por meio de Cristo, Deus nos tira da sepultura do pecado e da morte espiritual. Ele nos revitaliza, não apenas de forma simbólica, mas de maneira real, por meio de seu Espírito vivendo em nós. Qual é o objetivo final dessas promessas? Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri. A restauração, o renascimento da vida e o fortalecimento pelo Espírito têm um propósito: revelar quem Deus é, seu poder, sua fidelidade e seu amor inabalável por seu povo. Isso nos ensina que os milagres que experimentamos, independentemente de sua grandeza, não são apenas para nosso benefício. Eles servem como testemunhos vivos da natureza e da força de Deus. Quando Deus nos resgata de situações aparentemente sem saída, quando Ele revive áreas da nossa vida que considerávamos irrecuperáveis, Ele está se revelando, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Reflita sobre o que isso significa para a sua própria vida. Pense naquela situação aparentemente sem esperança, naquele relacionamento quebrado ou naquele sonho que você já desistiu. E se tudo isso for uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder restaurador? Imagine-se, por meio da sua própria restauração, Deus quiser revelar sua presença não apenas a você, mas também a todos que estão ao seu redor. A visão dos ossos secos é um poderoso lembrete de que nada está além do alcance das mãos curadoras de Deus. Nenhuma situação é irreversível, nenhum coração é duro demais, nenhuma vida é destroçada demais para que Deus não possa restaurá-la. Mais do que simplesmente nos trazer de volta, essa visão nos ensina que nossa recuperação tem um propósito maior: glorificar a Deus e revelar sua natureza ao mundo. Que possamos, como os israelitas, permitir que Deus nos levante do desespero, nos encha com seu Espírito e transforme nossas histórias de restauração em testemunhos vivos de seu poder e amor infalível.
A visão dos ossos secos vai além de uma simples demonstração da capacidade de Deus de dar vida ao que está morto. Ela carrega uma promessa profunda e abrangente de renovação completa. Deus não apenas promete reviver os ossos secos, mas também restaurar totalmente seu povo, a sua terra e ao seu chamado. Eis que abrirei as suas sepulturas e os farei sair delas, ó meu povo, e os trarei de volta à terra de Israel. Essa proclamação de Deus transborda significado e esperança, mostrando que a jornada para fora de nossas sepulturas pessoais envolve mais do que simplesmente escapar. Envolve uma ressurreição de situações tão desesperadoras e definitivas quanto a própria morte. Para os israelitas no exílio, a promessa de retorno à sua terra natal significava muito mais do que uma simples mudança geográfica. Representava a restauração de sua identidade como povo escolhido de Deus, a renovação de sua aliança sagrada e a oportunidade de viver novamente seu destino divino. Considere a grandiosidade dessa promessa. Deus não estava falando apenas de pequenos ajustes ou melhorias. Ele estava comprometido com uma transformação completa de suas circunstâncias, uma restauração tão profunda que seria como ressuscitar da morte para uma nova existência. Para nós hoje, essa promessa tem implicações profundas e pessoais. Muitos de nós já nos sentimos, em algum momento, como se estivéssemos em uma sepultura metafórica, seja devido à depressão, ao vício, a relacionamentos quebrados, a fracassos profissionais ou a crises espirituais. A garantia de Deus é que Ele pode e vai nos tirar dessas profundezas. No entanto, a promessa vai além de simplesmente nos libertar de nossas dificuldades. Deus promete nos devolver a nossa terra, um lugar de bênção, propósito e proximidade com Ele, conforme sempre foi seu plano para nós. E porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Essa é a essência da promessa de Deus para a restauração. Não se trata apenas de mudar nossas circunstâncias externas, mas de realizar uma transformação interna profunda. Deus promete nos preencher com seu próprio Espírito, a fonte da verdadeira vida para os cristãos. Isso se conecta diretamente à obra de Jesus Cristo e ao dom do Espírito Santo. Por meio de Cristo, recebemos não apenas o perdão, mas também a própria vida divina de Deus. O Espírito Santo dentro de nós é o selo de nossa renovação completa, capacitando-nos a viver a vida abundante que Jesus prometeu. Essa promessa de restauração é abrangente, alcançando todas as áreas da nossa existência, espiritual, emocional, relacional e física. Deus não busca apenas soluções temporárias ou consertos superficiais. Ele deseja uma restauração completa, trazendo-nos de volta ao propósito original que Ele tinha para nossas vidas. Reflita sobre o que isso significa para você. Talvez existam áreas em sua vida que pareçam irremediavelmente danificadas, relacionamentos que parecem irreconciliáveis, sonhos que já se apagaram, feridas emocionais que nunca parecem cicatrizar. A promessa de Deus se estende até mesmo a essas áreas, assegurando que Ele pode renová-las completamente. No entanto, a forma como Deus restaura pode não corresponder às nossas expectativas. Às vezes, em vez de simplesmente consertar o que está quebrado, Deus escolhe criar algo novo e ainda melhor. Considere a história de José no Antigo Testamento. Deus não apenas o libertou da prisão, Ele o elevou a uma posição de autoridade que ia muito além do que ele poderia ter imaginado. Da mesma forma, a promessa de restauração de Deus nos desafia a não nos conformarmos com a mediocridade ou com uma vida abaixo do potencial que Ele tem para nós. É fácil nos acostumarmos às nossas sepulturas, aceitar uma existência inferior ao plano de Deus, mas Ele nos chama a nos levantar,
para verdadeiramente viver e abraçar a plenitude de sua restauração. Além disso, a promessa de restauração de Deus tem implicações que vão além do indivíduo. Ela se estende a grupos e comunidades inteiras. Assim como Deus prometeu revitalizar toda a nação de Israel, Ele deseja restaurar famílias, igrejas e sociedades. Somos chamados a ser instrumentos dessa restauração, levando a esperança e o poder transformador de Deus às sepulturas figurativas ao nosso redor. Que possamos abraçar essa promessa de renovação com todo o nosso coração. Que tenhamos coragem para permitir que Deus nos levante de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e nos use para levar sua restauração a um mundo quebrantado. Pois o Deus que pode formar um exército a partir de um vale de ossos secos, certamente pode reviver e renovar cada área de nossas vidas para a sua glória. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as suas sepulturas e os tirar delas, ó meu povo. Essa declaração poderosa de Deus a Ezequiel destaca o objetivo supremo da visão dos ossos secos e da promessa de renovação: revelar a identidade de Deus. Esse ponto não é apenas um detalhe da história. É o clímax de todo o evento. O momento extraordinário em que os ossos se juntam, a carne se forma e o sopro da vida restaura um exército inteiro. Tudo isso serve a um propósito maior: revelar a essência e o caráter de Deus. Reflita sobre a importância dessa afirmação. Deus indica que, ao realizar esse feito milagroso, ao trazer vida ao que estava completamente morto, seu povo verdadeiramente o compreenderá. Isso vai além de simplesmente testemunhar seu poder. Trata-se de conhecer sua verdadeira natureza. Essa revelação nos ensina uma verdade profunda. Muitas vezes é nos momentos mais desesperadores, em nossos próprios vales de ossos secos, que realmente conhecemos a Deus. No ponto mais baixo da nossa jornada, quando toda esperança parece perdida e não há mais para onde recorrer, é frequentemente quando Deus escolhe se revelar de forma mais poderosa e inconfundível. Pense em outras histórias bíblicas que refletem esse mesmo princípio. Na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram a presença de Deus como nunca antes. Na cova dos leões, Daniel testemunhou claramente o poder protetor de Deus. No ventre do grande peixe, Jonas compreendeu a misericórdia e a autoridade de Deus. Para nós hoje, essa percepção traz tanto um desafio quanto um consolo. O desafio é enxergar nossas dificuldades, nossos desafios e nossos vales de ossos secos como oportunidades para aprofundarmos nosso conhecimento de Deus. Diante de provações que parecem intransponíveis, quando estamos completamente desanimados, podemos escolher ver essas situações não apenas como obstáculos a serem superados, mas como momentos para encontrar Deus de uma maneira nova e profunda. O consolo está na certeza de que Deus usa tudo, até mesmo nossas maiores provações, para se revelar a nós. Nas mãos de Deus, nada é desperdiçado. Cada sofrimento, cada decepção, cada momento de desespero pode servir como um palco para que Deus manifeste sua identidade. É importante lembrar que conhecer a Deus vai além de um aprendizado teórico. Não se trata apenas de acumular informações sobre Deus, mas de vivenciá-lo de maneira pessoal. Quando Deus declara: "Vocês saberão que eu sou o Senhor", Ele está falando de um conhecimento profundo e experiencial. Esse tipo de entendimento nasce ao testemunharmos as ações de Deus que desafiam toda a lógica humana. Isso ressalta que nossa caminhada espiritual deve ir além das obras que fazemos para Deus. Deve aprofundar nossa intimidade com Ele. Muitas vezes, na ânsia de servir e agradar a Deus, podemos perder de vista o propósito central da nossa fé: desenvolver um relacionamento próximo e pessoal com Ele. Além disso, conhecer a Deus não se limita ao benefício pessoal.
Quando experimentamos seu poder transformador de perto, quando o vemos realizar o impossível, nos tornamos testemunhos vivos de sua natureza e força para aqueles ao nosso redor. Nossas próprias histórias de restauração tornam-se poderosos testemunhos que direcionam outros para Deus. Reflita sobre como essa perspectiva se relaciona com os desafios que você enfrenta atualmente. Quais são os vales de ossos secos na sua vida neste momento? Talvez seja um relacionamento que parece completamente destruído, uma crise financeira que parece impossível de superar, uma luta constante contra um vício ou um período de sequidão espiritual que o deixa desolado e vazio. E se, em vez de enxergar esses desafios apenas como problemas a serem resolvidos, você os visse como oportunidades para aprofundar seu conhecimento de Deus? Imagine se suas orações fossem além de pedir soluções e buscassem um entendimento mais profundo da presença de Deus em meio às suas dificuldades. Considere que o mesmo Deus que levantou um exército a partir de um vale de ossos secos é o mesmo Deus que deseja se revelar a você hoje. Ele quer que você o perceba não apenas como uma ideia teológica abstrata, mas como uma força viva e poderosa em sua vida. Que possamos, como os israelitas, chegar ao ponto de declarar com convicção: agora sei que tu és o Senhor, não apenas por termos lido ou ouvido falar dele, mas por termos testemunhado suas ações profundas e evidentes em nossas próprias vidas. E que esse conhecimento profundo de Deus nos transforme, plantando em nós uma fé inabalável no seu poder e no seu amor, especialmente quando atravessamos os momentos mais difíceis de nossos vales de ossos secos.